Oi, pessoal. Beleza. Terminada aqui a teoria, vamos para as questões de conjuntos, beleza? Como no livro Bernoulli a gente tem 2 módulos sobre conjuntos, eu escolhi 7 do módulo de conjuntos numéricos e 3 de teoria dos conjuntos. Show? Então vamos lá, questão 2 de aprendizagem. Considere os conjuntos, ele dá aqui esses 4 conjuntos, beleza? O número que expressa. Aí aqui é questão de analisar item, certo? Quantidade de habitantes de uma cidade é um elemento de Q com esse mais, né, que são os números racionais não negativos, mas não de N. Beleza. N, no caso dos números naturais. Uma quantidade de habitantes de uma cidade só pode ser um número inteiro positivo. E todos os números inteiros positivos são os números naturais, beleza? Então, essa daqui está errada porque diz que não é dos números naturais. A medida da altura de uma pessoa é um elemento de N. Bom, a altura de uma pessoa ela é sempre um número quebrado, entende? Então, não pode ser dos números naturais, porque os números naturais são inteiros positivos. Então, também não. A velocidade média de um veículo é um elemento de Q, mas não de Q positivo. A velocidade média de um veículo, ela pode ser um número inteiro ou então um número quebrado, certo? Assim, é um número racional, beleza? Só que o item está dizendo que é um elemento dos números racionais, correto, mas não é dos racionais positivos. Na verdade, é o contrário. Tem que ser dos racionais positivos porque não tem como a velocidade média dar um número negativo, certo? Aí vamos aqui, o item D. O valor pago em reais por um sorvete é um elemento dos racionais não negativos. Isso daqui está correto, porque o valor, né, pode ser tipo 2,75, 4,60, entendeu? Um número quebrado, então pode ser 2, 5, 7, um número inteiro. Mas, de qualquer maneira, tem que ser positivo, certo? Não tem como o valor ser negativo. Agora vamos só tirar esse item com certeza. A medida do lado de um triângulo é um elemento de quê? Assim, um triângulo, a medida de um lado de um triângulo nem sempre precisa ser um número inteiro, mas o conjunto dos racionais abarca também os números negativos. Não tem como o lado de um triângulo ser negativo. Show? Então a resposta da A2 é a D. Agora vamos aqui para 4 de aprendizagem, beleza? A questão diz que a soma de 1,33333 mais 0,1666 é igual a. Beleza. Aqui a gente vai ter que, para realizar essa soma, vai ter que trabalhar com esses números em fração, tá? Até porque todas as respostas estão em fração, beleza? Então vamos lá. Como que a gente acha a fração geratriz dessa primeira dízima? Bom, para ser mais rápido, eu vou pelo segundo jeito que eu ensinei, tá? Que é, escreve o número todo, certo? Menos. Assim, a gente pode escrever esse número como sendo 1,3 e bota esse tracinho em cima, tá? Porque esse tracinho indica que esse 3 está se repetindo eternamente. Aí, menos, taca a mão na barra, né? Ou seja, ignora o que está se repetindo e escreve o que sobra, né? Que é esse 1, sobre. Para cada número que está se repetindo, a gente escreve um 9, beleza? Não tem, como isso daqui é um período, né? O que está se repetindo é um período. A gente não tem antiperíodo, porque essa parte aqui é a parte inteira, não é antiperíodo. Então, a gente não escreve nenhum 0, só um 9. Isso daqui, 13 menos 1 dá 12, sobre 9. Dá para dividir por 3, aqui fica 4 e aqui fica 3, beleza? Agora vamos aqui para esse outro decimal. A gente pode escrever como sendo 1,6 e a barra só em cima do 6, porque só ele está se repetindo. Então vamos lá, a fração geratriz disso daqui escreve o número todo, beleza? Menos, taca a mão na barra, então ignora o que está se repetindo e escreve o resto, só sobrou 1. Aqui a gente escreve um 9 para cada número que se repete, né, para cada período, e escreve um 0 para cada antiperíodo, que é esse 1 aqui. 16 menos 1 dá 15 sobre 90. Aqui dá para a gente dividir por 15, vai ficar 1 sobre 6. Agora a gente vai somar, certo? Então, 4 sobre 3 mais 1 sobre 6. Como esse numerador aqui é o dobro desse, eu vou multiplicar essa fração em cima e embaixo por 2, beleza? Vai ficar 8 sobre 6 mais 1 sobre 6. Isso daqui vai ficar 9, né? 8 mais 1 sobre 6. A gente pode dividir por 3 em cima e embaixo, então vai ficar 3 sobre 2, beleza? Que é justamente a resposta letra E. Agora vamos aqui à próxima, a 7 de aprendizagem. Observe os seguintes números, e te dá aqui 5 números. Assinale a alternativa que identifica os números irracionais, beleza? Ok, vamos começar aqui de baixo para cima, tá? Esse raiz de menos 4 é um número complexo, certo? A gente não viu, eu não expliquei porque não vejo cair muito em questão e tal, mas enfim. É complexo porque, assim, em termos gerais, não existe raiz de índice par de um número negativo, beleza? Aqui, esse daqui, esse 4, é um número, na verdade, racional. Por quê? Porque isso daqui é um decimal exato. Apesar de ter 4 casas decimais, é um decimal exato porque não tem as reticências, entendeu?
Então, a gente já consegue eliminar o 4 e o 5. Então, a gente já tira esses 3 itens. O 2, né, como está tanto na A quanto na C presente, então a gente já pode afirmar que o 2 é um número irracional, tá? Vamos nem se estressar. Agora vamos analisar o 3 e o 5, e o 1. Esse número aqui, ele é irracional, tá? Por quê? Porque π já é um número irracional e dividido por 5 continua sendo um número irracional, beleza? Mas só para desencargo de consciência, esse daqui é um número racional. Por quê? Porque, apesar de ser uma dízima, ela é uma dízima periódica. A gente vê claramente aqui que tem um período, que é 21, 21, 21 e assim por diante, entendeu? Então, os únicos irracionais são esses, 2 e 3. Então, a resposta, letra C. Show? Próxima questão aqui é a 1 dos propostos. Vamos lá. Sejam Z e Q, né, respectivamente, conjunto dos números inteiros e irracionais. O número que não pertence ao conjunto, aí te dá essa série de operações aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos desenhar aqui os círculozinhos para ficar mais fácil, tá? Aqui é o conjunto dos números racionais e aqui é o conjunto dos números inteiros. Vamos lá, a primeira operação é os inteiros, união, os racionais. Bom, como um conjunto está dentro do outro, a união é o próprio conjunto maior, beleza? Então, essa operação aqui, o resultado já é o próprio racional. Menos, agora aqui, os inteiros, interseção, racionais, interseção é o que é comum aos dois. Bom, o que é comum aos dois, como um está dentro do outro, é justamente o conjunto menor, certo? Então, o resultado disso daqui é o conjunto dos números inteiros. Então, o resultado geral dessas operações aqui são os números racionais menos os números inteiros. Ou seja, essa galera daqui, que não faz parte dos inteiros. E quem não faz parte dos inteiros são os decimais. Show? Então, qual número não pertence a esse resultado aqui? Ou seja, qual número não é um decimal? Que é justamente o item D, né? Não é um decimal, é um número inteiro. Próximo aqui é a questão 4. A questão 4 eu vou deixar ela um pouquinho mais em cima para poder ter esse espaço para resolver, tá? Que ela é um pouquinho chato. A raiz quadrada da diferença entre a dízima periódica, 0,4, não sei o que, e o decimal de representação finita, 0,4, 10 vezes, é igual a 1 dividido por. Ok. Você lendo assim, você tem que ler umas 5 vezes para poder entender. Mas vamos lá, vocês vão ver que na verdade não é esse bicho de 7 cabeças. Vamos lá, raiz quadrada de. Vamos começar fazendo a diferença entre essa dízima e esse decimal finito, certo? Vamos lá. Eu vou escrever aqui as 11 primeiras casas decimais desse número aqui, show? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Menos, esse número aqui, ele só tem o 4 se repetindo 10 vezes. Então, é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show. Aqui o resto, né, só para igualar as casas decimais, a gente bota um 0. Ok. 4 menos 0, só lembrando que aqui é infinito, tá? Então, tem infinitos 4 para cá de resultado. 4 menos 0 é 4. E aqui a gente vai ter 10 zeros, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show. Esse daqui é o resultado. 0,10 zeros e 4 infinitos, certo? Agora a questão que é a raiz quadrada disso daqui. Beleza. Vamos ajeitar isso daqui, certo? Vamos trabalhar um pouquinho com notação científica. Agora aqui eu vou pegar essa vírgula e eu vou andar justamente essas 10 casas decimais, esses 10 zeros. Eu vou parar bem aqui para ser 0, e arruma de 4. Então, eu andei esses 10 zeros, eu andei 10 casas decimais. Isso daqui vai ficar 0,4 vezes 10 a menos 10, beleza? Lembrando aqui um pouquinho de notação científica, porque como a gente andou a vírgula para a direita, então o expoente aqui do 10, ele é negativo, beleza? Só que esse 0,4 não é 0,4, é 0,4, 4, até o infinito, certo? Então, ok. Isso daqui é o resultado dessa diferença aqui, certo? Só que vamos escrever de outra forma. Esse 0,4, como é uma dízima periódica, a gente tem como escrever ela na forma de uma fração geratriz, tá? Foi inclusive o primeiro exemplo que eu fiz lá no vídeo da teoria, tá? Então vamos lá, como é que a gente acha fração geratriz? Escreve todo o número, menos o que não está debaixo da barra, né? Tá com a mão na barra, dividido por, aqui a gente vai escrever um 9 para cada período, só tem um período, então só tem um 9. Não tem antiperíodo, então não tem 0 aqui, beleza? Ou seja, 4 menos 0 é 4, show? Vezes 10 a menos 10. Ok. Aqui, a gente tem um expoente negativo. Tem uma propriedade da potência que a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar esse 10, ele está multiplicando, e o expoente está negativo. Se a gente transformar ele numa divisão, o expoente vai passar a ser positivo, beleza? Então, a gente pode reescrever como sendo 4 dividido por 9, e isso dividido por 10 elevado a 10, beleza?
Show! Aqui é o resultado dessa divisão aqui, tudo e tal. Só que a questão que é a raiz quadrada dessa diferença. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 4 dividido por 9, e isso dividido por 10 elevado a 10. Tem uma propriedade da raiz que, quando a gente tem a raiz de uma fração, né, que é 4 dividido por 9 sobre 10 elevado a 10, a gente pode desmembrar essa raiz, tá? Então, isso daqui vai ficar a raiz de 4 dividido por 9 sobre a raiz de 10 elevado a 10, beleza? E isso vai ficar, a gente pode fazer esse processo de novo aqui, certo? Desmembrar isso daqui de novo, raiz de 4 sobre raiz de 9, isso sobre a raiz de 10 elevado a 10. Primeiro, isso daqui, a raiz de 4 a gente sabe que é 2, a raiz de 9 a gente sabe que é 3. Isso daqui tudo sobre. Aqui, como o índice é 2, tem a propriedade da raiz que a gente pode simplificar o índice com o expoente aqui do número que tiver dentro, tá? Então, dividindo por 2, aqui o que vai sobrar é 5. Então, vai sobrar aqui 10 elevado a 5, beleza? Agora aqui, ó, divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Esse daqui está sobre 1, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 5. Ou seja, multiplicando aqui, 2 vezes 1 é 2 sobre 3 vezes 10 a quinta. Beleza? 3 vezes 10 a quinta. Ok, só que a questão não quer dessa maneira aqui a resposta. A questão quer que, de alguma forma, a gente escreva isso como sendo 1 dividido por algum desses números aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Como aqui em cima tem 2, eu posso transformar isso daqui em 1, dividindo em cima e embaixo por 2, beleza? Então, aqui vai ficar 2 dividido por 2, né? Vai ficar 1 sobre 3 dividido por 2 é 1,5 vezes 10 elevado a 5. Só que nenhuma das respostas está em notação científica. Então, vamos tirar esse 10 elevado a 5 aqui e escrever tudo em zero, beleza? 1 sobre, agora aqui, a gente tem que andar 5 casas para a direita para poder sumir com esse 10 elevado a 5. Então, vamos lá. Andei uma casa, né, que a vírgula estava aqui, andei para cá, agora eu boto mais 4 zeros, show? Ou seja, 1 dividido por 150 mil. Resultado desse monstrinho, letra C. A próxima desse módulo ainda é a questão 10, certo? Assinale VOF se as sentenças a seguir são verdadeiras ou falsas. Beleza. Vou fazer aqui um pequeno resuminho, tá? De novo, do que a gente já viu, para poder a gente ficar vendo, né, pescando, não ter que ficar olhando lá em cima. Aqui é os números inteiros e aqui os números naturais. Beleza. Aqui a gente vai ter que se lembrar desses símbolos. Esse C invertido significa contém. E isso daqui significa interseção. E esse Uzinho aqui significa união. Beleza. Lembrado isso, vamos resolver a questão. Aqui está dizendo que os números naturais contêm os números racionais. Na verdade, é o contrário, tá? Os números racionais aqui contêm os números naturais. Então, a primeira, falsa, a gente já elimina 2 itens. Beleza, a segunda diz que a interseção entre os racionais e os reais são os próprios racionais. E isso está certo, porque a interseção de 2 conjuntos é o que é comum aos dois. E comum entre esses 2 conjuntos, né, dos números reais e dos números racionais, como os racionais estão dentro dos reais, então a interseção é o próprio conjunto dos números racionais. Então, isso daqui está verdadeiro. A gente não elimina nenhum item. A 3 diz que os números naturais, juntos com os números inteiros, dá os números naturais. Na verdade, não, porque juntando, né, como um está dentro do outro, na verdade dá o conjunto maior, que é o conjunto dos números inteiros. Então, a terceira tá falsa, a gente já elimina esses 2 itens e já tem a resposta. Mas vamos só para o desencargo de consciência ver aqui esse quadro. Aqui está dizendo que a interseção dos racionais com os reais contém o conjunto dos números racionais. Bom, aqui a gente já viu que se isso daqui é verdadeiro, então isso daqui também tem que ser verdadeiro. Porque a interseção entre esses 2 conjuntos já é o próprio conjunto dos racionais, que contém o conjunto dos números racionais. Show? Então, 10, item A. Vamos agora para a última desse módulo, que é a 2 do Enem. Beleza, aqui está dizendo que tem que comprar a lente de óculos e que a lente deve ter a espessura mais próxima possível de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessura 3,10, não sei o que, e fala que as espessuras. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será... Ok, então aqui a gente só tem que fazer uma comparaçãozinha para ver qual que é mais perto de 3 milímetros. Como a gente tem casas decimais diferentes, no caso assim, eu tenho 2 casas decimais aqui e 3 aqui, a gente pode igualar todas as casas decimais, a questão de quantidade, para poder ficar mais fácil de comparar, beleza? Então, como o número máximo é 3, eu vou igualar todo mundo com 3 casas decimais, beleza? Só completar com 0. Ok. Então, vamos começar aqui. Vamos lá. Olhando só para as casas decimais, esse primeiro aqui passou 100, tá? Não vou dizer a unidade aqui, não importa. Só que passou 100 de 3 milímetros, beleza? Esse daqui só passou 21.
Porque o 3 milímetros, né, igual nas casas decimais também, seria 3,000, show? Então, isso aqui, nas 3 casas decimais é 100, é porque passou 100 do 000, show? E aqui passou 21. Aqui nesse terceiro, na verdade, ficou faltando 40 para poder chegar, certo? Que aqui é 960, para poder chegar aqui, falta 40. Aqui, vixe, falta demais, faltou 901, tá? Lembrando que aqui não é 2,99, é 2,099. Esse zero aqui faz muita diferença, show? Agora aqui, esse último passou 70. Então aqui, analisando todos essas 5 opções, a gente vê que o que se aproxima mais é o que só passou 21, show? Então a resposta é esse 3,021, que é o item C. Beleza, terminamos aqui esse módulo, vamos para o outro. A primeira questão que eu escolhi aqui do módulo de teoria dos conjuntos é a 5 de aprendizagem, show? Então, o diagrama que representa o conjunto, aí dá essa série de operações. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui esses 3 conjuntos, mais uma vez, só para a gente ir riscando. Então, vamos lá. Esse daqui é A, esse daqui é B e esse daqui é C. A primeira operação é a interseção B, ou seja, o que está em comum entre A e B, que é justamente isso daqui, certo? Que é justamente essa partezinha daqui. Só que é isso menos o C, ou seja, menos o que o C está tocando, que é essa partezinha aqui. Ou seja, o resultado dessa operação aqui é isso daqui, que é a união B menos a partezinha do C. Show? Agora vai ser isso, união, vamos resolver isso daqui. C interseção B é justamente essa partezinha daqui. Show? Só que é essa partezinha daqui menos A, ou seja, menos essa parte aqui, o que vai sobrar só o que diz respeito a C e B mesmo. Tá? Então, a gente vai pintar isso daqui também, que é o que é o resultado dessa operação aqui. Então, a união dessa galera aqui, que é essa primeira pintura, desse resultado aqui, que é essa segunda, tem que dar justamente o item B, certo? Que tá pintada essa área aqui e pintada essa área aqui, beleza? Então, a 5 é B. Vamos aqui agora para 6. Na 6 eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Beleza, pintei aqui a questão 7, tá? Então, vamos lá. Em uma universidade, são lidos apenas 2 jornais, X e Y. Fazer aqui os 2 conjuntos, X e Y. Na verdade, esse módulo aqui é bastante de diagrama de Venn, tá? Mas eu escolhi só uma questãozinha aqui, só para a gente lembrar um pouquinho. 80% de seus alunos leem o jornal X, ou seja, X é 80%. E 60% o jornal Y, Y é 60%. Sabendo-se que todo aluno é leitor de pelo menos um dos 2 jornais, por que a questão deu essa informação? Para dizer que não tem nenhum aluno fora desses 2 conjuntos. Show? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde ao percentual de alunos que leem ambos. Ou seja, essa galera aqui é a interseção. Como aqui já tem X e Y, vou chamar isso daqui de A. Beleza? Então, vamos lá. Quem é que está aqui fora? Quem é que só lê o Y? É Y, né? Todo o conjunto, menos a interseção com X. Ou seja, o Y a gente sabe que é 60. Então, é 60 menos a interseção com X. Da mesma forma que para o X, quem só lê o jornal X é toda a galera do X menos a interseção com Y. Eu escolhi justamente essa questão aqui porque tem as porcentagens e toda a questão de diagrama de Venn com porcentagem é muito fácil, porque quando a gente for igualar, né, ao total, a gente já tem que é 100%, entendeu? E também eu estava com preguiça de resolver outras questões com os números mais chatos. Mas enfim, é esse padrão para basicamente todas as questões de diagrama de Venn, beleza? Então, somando essas 3 partes, a gente iguala a 100 e terminou a questão. Então, vamos lá. 60 menos A, que é dessa parte aqui que só leu o Y, mais A, que é a interseção, mais 80 menos A, que só leu o X, é igual a 100. Esse menos A eu posso cancelar com esse mais A, vai ficar 60 mais 80 menos A é igual a 100. 60 mais 80 dá 140, menos A é igual a 100. E aí eu vou passar o A para esse lado e o 100 para esse lado. 140 menos 100 dá 40, que é igual a A. Ou seja, a resposta, letra C, beleza? Beleza, a última questão é a 8 dos propostos, certo? Se A, B e C são conjuntos tais que C menos A união B é igual a 7, é igual a 6 e 7, e C interseção A união B é igual a 4 e 5, então C é igual a A. Bom, aqui eu vou desenhar os 3 conjuntos, tá? Que eles estão se tocando, já que a gente tem a interseção da união. Então, ok, aqui é C, aqui é A e aqui é B. Beleza, a questão diz que C menos A união B, ok, A união B é todo o conjunto A mais todo o conjunto B, beleza? E a questão diz que C menos essa união é 6 e 7. Ou seja, todo o conjunto C menos essa galera é 6 e 7.
Ou seja, quem está aqui dentro, que não está nem triscando em A e B, é 6 e 7, beleza? E a questão também diz que a interseção de C com essa união é 4 e 5. Ou seja, faz parte tanto de C quanto dessa união é 4 e 5. O que quer dizer que essa galera daqui, ó, isso daqui, quem faz parte de C, que também faz parte de A e de B, é 4 e 5. Então, a questão quer saber o C é qual dessas alternativas aqui. Bom, a gente sabe que o C tem que ter esse 6 e esse 7, né? A questão já falou. Então, a gente ignora isso e isso. E também tem que ter esse 4 e esse 5, porque esse 4 e 5 fazem parte dessa união de A com B, que está na interseção com C. Então, também faz parte do conjunto C. Então, tem que ter obrigatoriamente esse 4 e 5 também. Então, a resposta, letra E. Show? Então, aqui a gente termina as nossas questões de conjunto. Espero que tenha dado tudo certo aí para vocês e até a próxima.